Bom, então agora nós vamos ver algumas variáveis de carga interna, ainda falando do conteúdo de monitoramento da carga de treinamento da segunda unidade, né? Da disciplina de aprofundamento em treinamento esportivo, coletivo e individual. Bom, uh, como eu disse na apresentação anterior, né, esse conteúdo está baseado nesse artigo da Shona Halson, de 2014, um artigo de revisão. Né? Nós já vimos essa tabela antes, na verdade, essa tabela não, esse quadro antes, né, com uma série de variáveis relacionadas ao monitoramento e treinamento, então possibilidades de variáveis para monitorar ou a carga de treinamento ou, né, a fadiga subsequente. Né? Dentre essas variáveis, nós temos aqui várias delas que são consideradas de carga interna, e como já disse antes, o conceito, né, de variável de carga interna são aquelas medidas que tratam de variáveis fisiológicas ou psicológicas, né, que nós fazemos a medida ali do atleta ou a partir do atleta. Né? Então, para monitoramento da carga interna, né, temos muitos exemplos aqui, muitas possibilidades que a gente vai ver ao longo dessa apresentação. Né? Então, uma delas é a escala de percepção do esforço, né, que a escala de percepção do esforço ele dá a seção. Né? Então, o Foster, né, em 98, ele propôs a utilização da percepção subjetiva de esforço multiplicado pela duração da sessão de treinamento para fazer uma quantificação da carga de treinamento. Isso aqui é considerado, apesar de estar aqui no artigo de monitoramento, né, da carga, isso é um tipo de registro da carga de treinamento, de quantificação da carga de treinamento. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, no domingo, né, um treino com duração de 180 minutos, a PSE relatada de 5, né, 5 vezes 180, 900. Então, isso aqui seria a carga de treinamento em unidades arbitrárias. Nós temos aqui, né, os treinamentos sugeridos até o sábado, com a PSE e a duração de cada um deles, né? E depois nós temos aqui, deixa eu desfazer aqui, senão ficou meio estranho, né? E nós temos aqui, então, o que seria a carga de treinamento média diária, né? Então, somou todas as cargas de treinamento aqui de domingo a sábado, foram 7 sessões, então divide o somatório por 7 e nós achamos aqui a carga média diária. Depois nós calculamos o desvio padrão, é uma outra variável aqui da carga de treinamento. Né? Por fim, calculamos a monotonia, que é como se fosse o coeficiente de variação. Tá? Depois, a carga semanal, então pego a média que multiplico por 7, e quando eu pego essa carga total e multiplico pela monotonia, eu tenho então a medida do strain. Né? Então, nós temos aqui diferentes variáveis que são possíveis de serem estabelecidas a partir dessa quantificação da carga de treinamento de cada sessão, multiplicando a duração da sessão pela percepção subjetiva de esforço. Esse método Foster, vocês vão ver que tem vários artigos que vocês vão apresentar nessa segunda unidade. É um método bastante comum, bastante fácil de ser aplicado, né, e tem mostrado uma relação forte com outras medidas também de carga interna ou de carga externa. Né? A diferença é que é um método muito simples, porque usa a percepção de esforço da sessão. Então, isso seria um método de carga interna, não necessariamente de monitoramento, né? Não só de monitoramento, mas ele acaba se tornando também um método de registro. Né? Então, monitoramento e registro da carga interna de treinamento, né? Porque eu estou usando aqui uma variável, minha principal variável, que é uma variável psicológica, então é considerada uma variável de carga interna. Frequência cardíaca, né? A relação ali da frequência cardíaca com a PSE. Então, nós podemos fazer essa combinação de variáveis de carga interna. A própria percepção subjetiva de esforço, quando foi idealizada, ela foi idealizada em cima de valores de frequência cardíaca, né? Eu já expliquei isso outras vezes, mas por isso que a escala vai de 6 a 20, né? É como se fosse de 60 batimentos em repouso até 200 batimentos, né? Que seria ali o máximo, né? Uma ideia de frequência cardíaca máxima, né? Então, esperava-se que, por exemplo, quando o indivíduo apontasse na escala um valor de 14, né, que a frequência cardíaca dele estivesse ali em torno de 140 batimentos, né? Entre 140 e 150 batimentos.
Então, pela própria criação da escala de PSE, a gente esperaria uma relação com a frequência cardíaca, né? Outra possibilidade é a utilização da frequência cardíaca para o cálculo do TRIMP. TRIMP é o impulso de treinamento, né? TRIMP é de impulso, né? Training Impulse. O TRIMP nós temos também várias maneiras de calcular. Então, nós temos o TRIMP original, mas nós temos outras, tá? Então, outras adaptações desde o TRIMP original vieram outras proposições, né, de modificação do TRIMP, tá? A ideia, né, é que utilize então, uma unidade de esforço físico, né, uma sessão de treinamento, né, que a gente quantifique a carga de treinamento dessa sessão usando a duração do treino e a frequência cardíaca, né, máxima de repouso e média para calcular esse esforço, né, essa carga de treinamento. Então, como a proposta do Foster é PSE vezes duração, a proposta do TRIMP é a duração associada à frequência cardíaca, tá? Então, nós temos aí várias possibilidades. Aqui tem um dos exemplos de equação aqui do TRIMP, né? Vocês vão ver que as variáveis de entrada vão ser a duração do treino e valores de frequência cardíaca, né? Tá? Valores de frequência cardíaca. E esse E aqui é uma constante, né? Um número neperiano. Não vai mudar nunca, sempre vai ser o mesmo valor. Além da utilização da PSE e do método de Foster, lá, do método do TRIMP, que usa a base da frequência cardíaca, ou da relação da frequência cardíaca com o PSE, a gente tem ainda a possibilidade de medida do lactato sanguíneo, né? Então avaliar, né, mensurar a concentração de lactato sanguíneo pode ser um método de monitoramento de carga interna, né? Ele é sensível à intensidade e duração do exercício. E tem alguns problemas, né? Que é a possibilidade de influência do ambiente, estado de hidratação, dieta, conteúdo de glicogênio, se fez exercício prévio ou não, massa muscular utilizados, procedimento de coleta. Só para vocês terem ideia, vocês vão fazer um teste, um RAST, né? Aquele teste de 6 tiros de 30 metros, fazendo, né, máxima velocidade de maneira intervalada. Termina o RAST, né? A gente espera que após o RAST o indivíduo tenha uma alta concentração de lactato sanguíneo, mas aí essa alta concentração de lactato sanguíneo vai acontecer quando? Logo depois que ele termina, 2 minutos depois, 3 minutos depois, 5 minutos depois, 10, 12, quando? Né? Tem testes, inclusive tem trabalhos mostrando, né, que após testes em que há alta produção de lactato sanguíneo, o pico de lactato pode acontecer até 12 minutos depois. Então, se eu hoje mensuro 2 minutos depois do esforço, depois eu mensuro 8 minutos depois do esforço, num outro eu mensuro logo depois do esforço, tudo isso vai promover uma variação muito grande na medida, né, e que vai tornar difícil a comparação. Então, tem esses problemas que, não que eles sejam assim, 100% resolvidos, mas a utilização de uma padronização, um estudo prévio, né, mais um procedimento de padronização, né, a possibilidade de padronizar o momento de coleta, sequência, local, né, os procedimentos de higiene, mesmo local, tudo isso vai ajudar a ter medidas mais fidedignas. Tem a possibilidade de combinação ali da lactato e PSE, né? Então, são duas variáveis de carga interna. Eu posso, né, observar, por exemplo, né, quanto que a medida aí que aumenta a concentração de lactato sanguíneo, a PSE também responde, né? Posso usar o valor simples de frequência cardíaca de recuperação. Então, isso não seria uma medida durante o esforço, mas é uma medida de carga interna. E aí, antes da sessão de treinamento iniciar, deixa o sujeito lá sentadinho, descansando por alguns minutos, então fazer a medida da frequência cardíaca dele, ou pedir para que ele mensure, né, durante o sono, tá? Ou eu posso ver essa frequência de recuperação pós-exercício, né? Então, que seria o declínio da frequência cardíaca depois do término do exercício. Existem valores de referência, eu não me recordo, tá? Porque se a sua frequência cardíaca depois do exercício, você terminou o exercício agora, nesse momento, a frequência cardíaca está alta, está 170 batimentos por minuto. Se ela demorar um determinado período de tempo, né, se ela passar desse tempo para baixar aí um certo número de batimentos, isso pode indicar inclusive alguma situação patológica,
Tá? Eu sugiro para vocês procurem, se tiver interesse, procure isso na internet. Eu não lembro de cabeça, infelizmente, o quantos batimentos tem que reduzir, se não me engano, em 1 minuto, tá? Para que não haja ali nenhuma condição próxima à condição patológica, tá? Pode servir para marcar a função autonômica, né, e o estado de treinamento, né? A gente espera que indivíduos com melhor nível de treinamento tenham menor frequência cardíaca de repouso e também se recuperem mais rápido. Essa taxa de declínio da frequência cardíaca com exercício também seja maior, tá? Geralmente marcado, então, entre 30 segundos e 2 minutos. Depois que o exercício termina, mas o mais comum é 1 minuto após o término do exercício. E é útil para monitorar a acúmulo de fadiga, porém deve considerar fatores de influência na frequência cardíaca. E aí, infelizmente, são muitos, né, os fatores que influenciam a frequência cardíaca. Bom, outra medida relacionada à frequência cardíaca é a variabilidade da frequência cardíaca, que tem sido bastante explorada, inclusive aqui na própria faculdade, né? Geralmente estudada mais em condições de indivíduos com alguma patologia, como obesidade, hipertensão, né? Mas a variabilidade da frequência cardíaca é também bastante estudada em atletas, né? A tendência é que nós passamos a ter uma variabilidade de repouso maior à medida que o nosso nível de condicionamento físico aumente. Mas nós temos muitas variáveis da variabilidade da frequência cardíaca. Então, a variabilidade da frequência cardíaca não dá uma única variável, ela tem diferentes formas de análise, né? Então, vocês precisam, quem tiver interesse, se aprofundar um pouco mais na leitura. O que seria isso, né? Seria a variação ali da duração dos intervalos RR, né? Vocês lembram ali da onda R, de um eletrocardiograma, né? Então, nós temos a onda P, que é RS, né? R é o ponto mais elevado, então, por isso, como ele é mais destaca, é mais fácil de ser mensurado, né? De ser observado, detectado pela ferramenta de medida. Então, nós temos aqui o intervalo entre 2 batimentos. Aqui eu tenho outro intervalo entre 2 batimentos. Vocês observam que esse intervalo aqui é mais longo. Depois eu tenho um intervalo mais curto entre 2 batimentos. A variação da duração desses intervalos entre batimentos, que seria a variabilidade da frequência cardíaca. Quando a gente fala que a minha frequência cardíaca de repouso aqui está 60 batimentos por minuto, a gente 60 batimentos por minuto, o minuto tem 60 segundos, então quer dizer que a cada 1 segundo tem um batimento, mas não é nessa precisão, eu não tenho um batimento a cada segundo, né? É variado, então às vezes um batimento dura mais do que 1 segundo, o outro vai durar 700 milissegundos, né? 0,7 segundos. E em repouso, quanto maior a variação da duração desses batimentos, melhor é a condição física do indivíduo. Então, pode ser feita uma medida de repouso ou uma medida pós-exercício, né? Mas também é uma variável, como é uma variável da frequência cardíaca, a gente tem vários fatores, né, que vão influenciar nessa medida ali da variabilidade. Então tem que ser muito bem controlado para que a gente consiga fazer possíveis comparações pré-pós-esforço, pré-pós um período de intervenção, né? Então a gente precisa fazer um bom controle, certo? E ainda não temos por exemplo, valores de referência, né? Ainda há muito que se explorar, os achados não são muito consistentes. Uma sugestão é que a média semanal, ela tem maior validade do que uma única medida. Então, se eu faço o controle de variabilidade antes do atleta treinar, eu deixo ele sentadinho ali 5 minutos. Depois eu faço nos próximos 5 minutos a medida da variabilidade. Ele vai para o treino. Faço isso todo dia. Comparar a média semanal é melhor do que comparar os dias de medida, tá? E como eu disse antes, tem muitas variáveis para análise. E a definição de qual a melhor variável também ainda é um tema a ser discutido.
Temos possibilidades de avaliações bioquímicas, hormonais, imunológicas. A gente já está falando para indivíduos que tenham uma estrutura maior, né? Por exemplo, clubes aí de voleibol, de futebol, né? Ou atletas de alto nível de rendimento, né? Onde eu posso ter uma medida constante, por exemplo, de CK, tá? Cortisol. Apesar de que a gente não tem, né? Então, ainda definido qual que é o melhor marcador, né? Então a literatura ainda não definiu qual é o melhor marcador. A gente tem ali bastante comum a medida da atividade da CK, cortisol salivar e testosterona, né? Alguns marcadores de função imunológica, né? Mas tem esses problemas, né? As pesquisas são limitadas, nós não temos ainda 100% de garantia, é dispendioso, né? Principalmente em termos financeiros, e não é muito prática em campo. Então, geralmente é mais fácil fazer essas medidas de maneira laboratorial. Agora nós entramos em algumas variáveis que nós já são variáveis de carga interna, mas nós consideramos estar um pouco mais até relacionadas a medidas aí psicológicas, né? Então, por exemplo, eu não estou fazendo uma medida fisiológica de qualquer variável, de qualquer condição do sujeito, né? Mas eu estou pedindo para ele me relatar alguma condição, né? Então nós temos a possibilidade de usar questionários e diários, né? Então são ferramentas simples, ferramentas de baixo custo, não são inviáveis de maneira alguma. Eu já usei em alguns momentos não questionário, eu usava o diário. Então assim que o atleta chegava em casa e preenchia ali para mim o que ele fez no treino, eu deixava um quadrinho em branco naquela planilha ali, naquele formulário que ficava em nuvem, né? Que eu e ele tínhamos acesso, para que ele relatasse para mim algumas questões relacionadas ao treinamento, como que ele se sentiu no treino, né? Relatar um pouco sobre o sono dele, recuperação, então para ele relatar o que ele percebia de mais importante. Essas ferramentas simples, de baixo custo, na verdade, custo praticamente zero, né? Mas é uma medida subjetiva, então ter só essa variável não é o ideal. Então o legal é que a gente consiga relacionar uma variável fisiológica, né? Nesse tipo de instrumento, o atleta, infelizmente, ele pode superestimar ou subestimar a carga de treinamento. Vocês vão perguntar por quê, né? Tem várias razões para isso, né? Um indivíduo que não gosta de fazer atividade física, ele tende a superestimar a carga, né? Então, ele vai achar que ele não vai dar conta de fazer aquilo, ou ele está com um determinado estado de fadiga e ele maximiza aquele cansaço, aquela fadiga que ele está sentindo, né, para você aliviar no próximo treino, ou ele pode subestimar a carga de treinamento, né, se ele acha, né, se é um atleta, por exemplo, que trabalha naquela lógica do quanto mais melhor, né. Então, você passou para ele hoje um treino que ele achou que ele poderia fazer o dobro, né? Então ele vai chegar lá, mas ele terminou cansado já, com dificuldade de manter o padrão de movimento, manter velocidade, mas ele vai chegar e ele vai colocar lá, se ele tiver que relatar, por exemplo, PSE para você, ele vai relatar uma PSE de 6 ao invés de 10, né? Ele vai relatar, se perguntar qual é a dificuldade do treino de 0 a 10, ele vai falar que foi 5, né? Então, infelizmente, com essas possibilidades de subestimar ou superestimar, é importante que a gente tenha, sim, outras variáveis associadas. Mas à medida que o atleta vai conhecendo a função daquele instrumento, né, e a necessidade de fornecer medidas corretas, isso vai sendo minimizado, né? Tem alguns instrumentos que são já validados, padronizados, né, como o POMS, o Haskell, né, que são instrumentos bem famosos. O Haskell, por exemplo, né, ele é um pouco complexo e não é um instrumento também legal de se fazer toda semana, tá? Porque vai ficando chato. O Haskell, se não me engano, ele tem 72 questões, o Haskell Sport, né? Porque tem o Haskell funcional, que é um questionário de estresse e recuperação, ele não foi feito para o esporte, né? Aí depois ele foi adaptado para o esporte, aí tem o Haskell Sport. E ele dá algumas dimensões aqui diferentes, né? Então, aqui eu peguei o resultado de um trabalho, tem em vermelho atletas com overtraining e em azul uma média aqui do grupo como um todo, né? E em vermelho os atletas que estão em overtraining. E a gente vê aí
algumas dimensões, né, como autorregulação, autoeficácia, né, pessoal, bem-estar com a forma física, qualidade do sono. Vamos pegar aqui só a qualidade do sono, aqui a gente vê que a qualidade do sono aqui é a média, né, do que seria o grupo, e a qualidade do sono aqui do que seria o grupo com overtraining, né, a qualidade do sono aqui mais baixa, né, sensação de bem-estar geral, olha aqui mais baixa, relaxamento somático, aqui bem mais baixo, relaxamento social, né, e um indicador aqui de sucesso, né, de percepção, na verdade, de sucesso, porque tudo isso não envolve nenhum tipo de número de competições, né? Não, é só relacionado à percepção ali do atleta. E aqui do lado direito, né, temos a continuidade, né, a relação aqui aptidão e lesões, exaustão emocional, a gente vê que está mais alto, né? E tem uma série de outras coisas. E a fadiga, ó, fadiga mais alta aqui no vermelho, né, que seriam os atletas em overtraining. Então, o resto que é um questionário que vai dar essas dimensões. Vocês podem ter, obviamente, isso aqui é a média, né? Vocês vão ter essa dimensão ali de cada indivíduo, né? Pode comparar ele com ele mesmo, né? Pode analisar todo o grupo, se vocês têm um grupo de atletas, né? É um tipo de instrumento já padronizado, tá? Esse tipo de medida, então, usando questionários, né, questionários já padronizados pela literatura, né, ou os de diários, que é aberto, né, o atleta escreve ali o que ele quiser, ele nos traz informações subjetivas, mas informações úteis, né, mas a gente tem que tomar cuidado, ó, com frequente administração. Se é um diário, gente, não coloca N mil perguntas porque ele não vai querer responder, ele vai burlar, ou ele vai responder com uma palavra, né? Você vai perguntar como você se sentiu hoje, ele só vai responder bem. Você vai perguntar qual a dificuldade do treino, tem nem palavra, como é que vai responder a dificuldade? O treino foi difícil, fácil, médio, né? Como foi a qualidade do seu sono? Então, é melhor, se você quer que ele descreva, deixe aberto para ele, né, uma pergunta, duas no máximo, se a frequência for diária. Agora, se for fechado, beleza, você trabalha ali com uma escala Likert, 0 a 5, 0 a 10, né, 1 a 3, e aí ele vai marcar ali, péssimo, regular, ótimo, péssimo, ruim, regular, médio, né, regular, bom, ótimo. E aí ele só marca ali, ou de 1 a 5, quanto você marca? 5, 4, 3. Então, se tiver muita pergunta, como o Haskell tem, por exemplo, muitas perguntas, mais de 70 perguntas, fazer isso todo dia ou toda semana é inviável, tá? Então, para que seja utilizado diário, o nome diz diário, né? Então, todo dia. Pede para ele fornecer as informações mais importantes. Né? Então, o que você coloca mais importante no dia de hoje? Dormi 8 horas, o sono foi bom, me senti recuperado quando acordei, me senti bem depois do treino e a minha rotina diária foi normal. Ou então ele vai marcar, ou então ele vai anotar lá. Dormi apenas 4 horas, acordei várias vezes, sono de má qualidade, não consegui tomar, não fiz as refeições no momento normal, adequado, né? E trabalhei 14 horas no dia. Aí você já vai pegar esse diário dele de hoje, aí você pega esse seu relato de ontem, né? Você vai ler e vai falar, e eu tinha colocado para ele aqui aquele treino hoje, né? Talvez ele não vai dar conta. Então, você já vai se adaptando em função desses relatos. Mas ele vai colocar palavras-chave, as coisas mais importantes, né? Ele não vai contar toda a história do dia dele, de jeito nenhum. Não vai fazer isso todo dia, não. Tá? Então, tem que levar em consideração frequência de administração, tempo necessário para responder, a sensibilidade do questionário, o tipo de resposta requerida, a hora do dia que ele vai preencher e o tempo para feedback, né? E tudo isso tem que ser considerado quando a gente vai usar esse tipo de instrumento. Outras variáveis menos exploradas, mas não menos interessantes, é a velocidade psicomotora. Né? Geralmente, o atleta fadigado, né, apresenta uma concentração debilitada e algumas queixas cognitivas.
Então, seria interessante, por exemplo, a avaliação de tempo de reação, né? Ou alguma tarefa de processamento visual. É claro, isso envolve equipamento? Sim, né? Envolve algum equipamento, mas até o desenvolvimento desse equipamento seria um campo de atuação nosso, a possibilidade mercadológica, digamos assim. Tem tanta possibilidade de fazer equipamento de tão baixo custo, né? E a gente não faz, que seriam super úteis, né? Então, algumas possibilidades aí a explorar. Né? Infelizmente, a gente precisa de tanto mais equipamentos para explorar mais, como também precisamos de mais estudos, tá? Sono, fundamental, fundamental. E tem, vários de vocês já têm aquele reloginho, né, que não é nem é muito caro, que mede ali a quantidade de horas de sono. E a gente sabe que ao sono de má qualidade na verdade, ele vai prejudicar uma série de tarefas ali no seu dia a dia, inclusive a prática da atividade física, né, a qualidade do seu treino, a qualidade da sua recuperação. Então, perda ou privação de sono, eles podem ter efeitos significantes no desempenho, motivação, percepção de esforço, cognição, além de outras funções biológicas. O sono é fundamental, tá? E tem como monitorar a qualidade, né, e quantidade do sono, certo? Tem a possibilidade de fazer diários, o atleta relata ali que horas que ele foi deitar, e depois a hora que ele acorda, então, e depois ele pode dar um relato ali sobre a qualidade do sono dele, né? E tem a possibilidade de fazer, por exemplo, a actigrafia, desculpem, que usa acelerômetro, e aí ele vai mostrar atividade ali durante o sono, né? Então a gente vê que, por exemplo, essa primeira parte aqui, ó, é o sono de meia-noite às 6. Aqui de novo o sono de meia-noite às 6. O indivíduo usa um reloginho no pulso, que na verdade é um acelerômetro, e vai medir a atividade durante o sono. Quanto mais atividade, pior a qualidade do sono. Aqui está uma medida ampliada, ó. Quanto menos atividade, melhor a qualidade do sono, tá? Então, o acelerômetro ajuda a medir essa atividade. Esses são alguns exemplos de ferramentas de carga interna, né? Tem vários aqui que vocês podem usar que nem tem um custo elevado, por exemplo, PSE ou diário, né? E outros que o custo é baixo, né? Para a gente utilizar. Então, por mais que tenha essa desculpa ali de falta de recursos para não monitorar, hoje em dia a gente tem possibilidade de monitorar com um papel e uma caneta, né? Então, essas foram algumas variáveis e é isso. Na próxima apresentação eu vou falar com vocês especificamente de alguns outros trabalhos, tá?